A única diferença entre as raças. Embora exista uma literatura extensa sobre raças caninas, nunca se comparou cientificamente as diferenças de comportamento entre elas, e tal comparação teria que controlar o ambiente de cada animal, dando-lhes os mesmos objetos físicos, expondo-os aos mesmos cães e humanos, ou o mesmo tudo, enim. É difícil acreditar na viabilidade dessa comparação se considerarmos as afirmações ousadas feitas sobre cada raça. Isso não significa dizer que as diferenças são mínimas ou inexistentes. Sem dúvida, os cães de cada raça se comportam de forma diferente quando, digamos, se deparam com coelhos correndo por perto. No entanto, seria um erro garantir que um cão, de raça ou não, agirá inevitavelmente de uma determinada maneira ao ver aquele coelho. Trata-se do mesmo erro cometido quando chamamos algumas raças de agressivas e legislamos contra elas. O que se considera agressivo é geracional e culturalmente relativo. Os pastores alemães estavam no topo da lista após a Segunda Guerra Mundial, ou na década de 1990, os Rottweilers e os Dobermans foram desprezados, o American Staffordshire Terrier, também conhecido como Pitbull, é a atual Betinoire. Sua classificação tem mais a ver com eventos recentes e com a percepção pública do que com sua natureza intrínseca. Pesquisas realizadas recentemente descobriram que, de todas as raças, os Dachshunds eram os mais agressivos, tanto com os donos quanto com estranhos. Talvez isso não seja devidamente relatado porque um Dachshund raivoso pode ser recolhido e escondido em uma bolsa grande. Até mesmo sem saber as diferenças específicas entre as reações do Labrador Retriever e do pastor australiano ao coelho, há algo que pode dar conta da variabilidade de comportamento entre as raças. Elas possuem diferentes patamares de observação e reação a estímulos. O mesmo coelho, por exemplo, causa níveis distintos de excitação em dois cães diferentes, ou da mesma forma, a mesma quantidade de hormônio que produz essa excitação causa diferentes tipos de resposta, desde levantar a cabeça com interesse moderado até a caça desenfreada. Há uma explicação genética para isso. Embora chamemos um cão de retriever ou de pastor, não é o comportamento de resgate trazer a caça abatida, ou de pastoreio que foi selecionado. Ao contrário, foi a probabilidade de que o cão respondesse apenas na medida certa a determinados eventos e cenas. No entanto, não existe um gene que possamos responsabilizar por isso. Nenhum gene leva diretamente ao comportamento resgate ou a qualquer comportamento específico que seja. Porém, um conjunto de genes pode afetar a probabilidade de um animal agir de uma determinada maneira. Também em nós humanos, uma diferença genética entre indivíduos pode aparecer na forma de tendências diferentes para determinados comportamentos. É possível ser mais ou menos suscetível ao vício de drogas estimulantes, baseado parcialmente na quantidade de estímulos que um cérebro necessita para produzir um sentimento prazeroso. O comportamento aditivo é, portanto, passível de ser vinculado a genes que projetam o cérebro, ou mais não existe um gene para o vício. Aqui também o ambiente é claramente importante. Alguns genes regulam as expressões de outros genes, que podem depender de características ambientais. Se alguém for criado em uma caixa, sem acesso a drogas, nunca desenvolverá problemas com elas, independentemente da sua tendência ao vício. Da mesma forma, uma raça de cachorro pode se distinguir de outras por sua inclinação para reagir a determinados eventos. Embora todos os cães consigam ver pássaros voando à sua frente, alguns são particularmente sensíveis a pequenos movimentos rápidos, como algo se mexendo nas alturas. Seu grau de resposta a esse movimento é muito mais baixo do que o dos cães que não são criados para serem companheiros de caça. Em comparação com os cachorros, nosso grau de resposta é ainda mais alto. Certamente nós humanos conseguimos ver pássaros decolando, porém, mesmo quando eles estão bem à nossa frente, podemos deixar de percebê-los. Nos cães de caça, o movimento não é apenas observado, ele está diretamente ligado a outra tendência, a de perseguir a caça que se movimenta daquele jeito. E, claro, para que essa tendência leve à perseguição, é preciso ter pássaros ou coisas que se movam dessa maneira por perto. De forma semelhante, um cão pastor que passa a vida reunindo rebanhos de ovelhas deve possuir um determinado conjunto de tendências específicas, saber observar e acompanhar os indivíduos de um grupo, detectar o movimento errante de uma ovelha que se afasta e possuir um instinto para manter o rebanho unido. O resultado final é um cão de pastoreio, mas seu comportamento é construído por tendências fragmentadas que os pastores manipulam para controlar suas ovelhas.
É necessário também que esse cão seja exposto a ovelhas muito cedo em sua vida, ou essas tendências acabarão sendo aplicadas não às ovelhas, mas, de uma forma desorganizada, a crianças, pessoas correndo no parque ou esquilos no jardim. Uma raça de cachorro taxada de agressiva pode ter um nível baixo de percepção e reação a movimentos ameaçadores. Se for baixo demais, até mesmo movimentos neutros, ao aproximar-se do cão, poderão ser percebidos como uma ameaça. Porém, se o cão não for encorajado a seguir essa tendência, é provável que ele nunca manifeste a agressão pela qual sua raça é notoriamente conhecida. Conhecer a raça de um cachorro nos fornece uma chave de ouro para entendermos algo sobre ele até mesmo antes de o termos encontrado. No entanto, é um erro achar que esse conhecimento é capaz de garantir que o cão se comportará conforme anunciado, só garante que ele tem algumas tendências. O que você vê em um cão de raça mista é um abrandamento dos traços mais radicais das raças. Os temperamentos são mais complexos, em versões médias de seus ascendentes. De qualquer forma, nomear uma raça de cachorro é apenas o começo de um entendimento verdadeiro do Umwelt do cão, não um ponto final. O nome não explica o que a vida do cão significa para o cão. Animais com um asterisco. Está nevando e o sol está nascendo, o que significa que temos cerca de 3 minutos para eu me vestir e irmos para o parque brincar antes da neve ser atacada por outros festeiros. Ao ar livre, bem agasalhadas, avanço com dificuldade e desajeitadamente pela neve alta, enquanto Pump atravessa com grandes saltos, deixando pegadas parecidas com as de um coelho gigante. Sento para fazer um anjo de neve, e Pump se atira ao meu lado. Parece estar fazendo um cão anjo de neve ao esfregar as costas para frente e para trás na neve. Olho para ela feliz por nossa brincadeira compartilhada. Então, sinto um cheiro horrível vindo da direção dela. Imediatamente percebo que Pump não está fazendo um cão anjo de neve, ela está se esfregando na carcaça apodrecida de um animal pequeno. Há uma tensão entre os que consideram que, no fundo, os cães são animais selvagens e aqueles que acham que são criaturas criadas por nós. O primeiro grupo tende a se voltar para o comportamento dos lobos para explicar o dos cães. Certos adestradores caninos que se tornaram populares nos últimos tempos são admirados por abraçarem completamente a porção lobo dos cães. Com frequência, são ridicularizados pelo segundo grupo, que trata seus cachorros como pessoas quadrúpedes que babam. Nenhum dos dois está certo. A resposta encontra-se exatamente no meio dessas duas abordagens. Os cães são animais, claro, com tendências atávicas, mas parar nesse ponto significa ter uma visão tacanha da história natural do cão. Eles foram remodelados. Agora, são animais com um asterisco. A inclinação para ver os cães como animais em vez de criações de nossas mentes está essencialmente correta. Para evitar antropomorfizações, alguns se voltam para o que pode ser chamado de biologia desidentificatória, uma biologia isenta de subjetividade ou de considerações confusas, tais como consciência, preferências, sentimentos ou experiências pessoais. Um cão é um animal, dizem, e os animais são sistemas biológicos cujo comportamento e fisiologia podem ser explicados por uma terminologia mais simples e versátil. Recentemente, vi uma mulher saindo de uma pet shop com seu terrier calçado com 4 minúsculos sapatos, para não levar sujeira da rua para casa, explicou ela, enquanto o puxava e ele escorregava com as pernas rígidas pela rua imunda. Essa mulher poderia se beneficiar se refletisse mais sobre a natureza animal de seu cachorro e menos sobre a semelhança dele com um bicho de pelúcia. Na verdade, como veremos, conhecer algumas das complexidades dos cães, a acuidade do faro, a capacidade visual, a perda do medo e o simples efeito de um abanar do rabo, ajuda bastante a entendê-los. Por outro lado, de várias maneiras, chamar um cachorro de apenas um animal e explicar todos os comportamentos caninos tendo como base o comportamento dos lobos é uma atitude parcial e equivocada. A chave para um convívio bem-sucedido com os cães em nossos lares é o próprio fato de que eles não são lobos. Por exemplo, já é hora de reformularmos as falsas noções de que nossos cachorros nos veem como suas alcateias. A linguagem da alcateia, com as referências ao cão ou alfa, ao domínio e à submissão, é uma das metáforas mais difundidas tanto para a família dos humanos quanto para a dos caninos. Ela possui a mesma origem dos cães, destes surgiram de ancestrais do tipo lobo, e os lobos formam alcateias. Logo, afirma-se, os cães formam alcateias. A aparente naturalidade dessa transição é camuflada por alguns dos atributos que não transferimos dos lobos para os cães. Os lobos são caçadores, mas não deixamos nossos cães caçar para se alimentar.
Asterisco e, embora possamos nos sentir seguros com um cão na soleira do quarto de um bebê, nunca deixaríamos um lobo sozinho com nosso recém-nascido adormecido, 4 quilos de carne vulnerável. No entanto, para muitos, a analogia com uma organização domínio-alcateia é extremamente atraente, sobretudo, quando somos a parte dominante e o cão a submissa. Uma vez aplicada, a concepção popular de uma alcateia perpassa todos os tipos de interação com nossos cães. Comemos primeiro, o cão depois, comandamos, ele obedece, passeamos o cão, ele não nos passeia. Na dúvida de como lidar com um animal em nosso meio, a noção de alcateia nos fornece uma estrutura. Asterisco não apenas os cães não costumam caçar para se alimentar, sejam ou não encorajados a fazê-lo, como sua técnica de caça, conforme já observado, é medíocre. Um lobo caminha calmo e irme em direção à sua presa, sem quaisquer movimentos frívolos. As caminhadas de caça dos cães não adestrados são intermitentes, eles vagam para frente e para trás, aumentando e diminuindo de velocidade. Pior ainda, eles podem se distrair com sons ou ter uma repentina compulsão para perseguir uma folha que cai. As trilhas dos lobos revelam suas intenções. Os cães perderam essa intenção ou nós nos colocamos nesse lugar. Infelizmente, essa noção não apenas limita o tipo de entendimento e interação que podemos ter com nossos cães, como também se baseia em uma premissa falsa. Evocada dessa forma, a alcateia tem pouca semelhança com uma alcateia de lobos real. O modelo tradicional é de uma hierarquia linear, com um casal alfa dominante e vários lobos ou beta ou e mesmo o gama ou o ômega ou abaixo dele. Só que os biólogos contemporâneos especialistas em lobos consideram esse modelo simplista demais. Ele foi formado a partir de observações de lobos cativos. Com espaço e recursos limitados, dispostos em pequenos cercados, os lobos sem relação de parentesco se auto-organizam, e o resultado é uma hierarquia de poder. O mesmo deve acontecer com qualquer espécie social coninada em um espaço pequeno. Na vida selvagem, as alcateias consistem quase inteiramente de animais aparentados ou acasalados. Elas são famílias, não grupos de colegas competindo pela liderança. Uma alcateia típica inclui um casal reprodutor e uma ou muitas gerações de descendentes. O grupo organiza o comportamento social e de caça. Apenas um casal acasala, enquanto outros membros adultos ou adolescentes participam da criação dos ilhotes. Indivíduos diferentes caçam e compartilham comida, às vezes, vários membros caçam juntos uma presa de porte maior, que talvez seja grande demais para ser atacada isoladamente. Animais sem relação de parentesco ocasionalmente se juntam para formar alcateias com parceiros múltiplos procriadores, mas isso é uma exceção, provavelmente uma acomodação a pressões ambientais. Alguns lobos nunca se juntam a uma alcateia. O único casal procriador, pais de todos ou da maioria dos membros da alcateia, guia os rumos e o comportamento do grupo, mas chamá-los de alfa só implica uma rivalidade pela liderança que não é muito correta. Tal como um pai humano, eles não são os dominantes alfa. Da mesma forma, o status subordinado de um lobo jovem tem mais a ver com sua idade do que com uma hierarquia rigorosamente imposta. Os comportamentos vistos como dominantes ou submissos não são usados na disputa pelo poder, mas para manter a unidade social. Em vez de constituir uma hierarquia social, a classificação é uma marca etária, exibida regularmente nas posturas expressivas dos animais ao cumprimentar e interagir. Ao se aproximar de um lobo mais velho com o rabo baixo, abanando, e o corpo próximo ao chão, o lobo jovem está reconhecendo a prioridade biológica do mais velho. Os ilhotes estão naturalmente em um nível subordinado. Nas alcateias de famílias mistas, eles podem herdar algum status de seus pais. Embora a classificação possa ser reforçada por encontros tensos, e às vezes perigosos, entre os membros de uma alcateia, isso é mais raro do que a agressão a um intruso. Os ilhotes aprendem melhor sobre seu lugar na interação com outros colegas, observando-os e não se colocando no lugar deles. A realidade do comportamento em alcateia contrasta dramaticamente com o comportamento dos cães em outras maneiras. Em geral, os cães domésticos não caçam. A maioria não nasce na unidade familiar na qual viverá, com humanos sendo os membros predominantes. As tentativas de acasalamento dos cães de estimação não têm, felizmente, relação alguma com as fases de acasalamento dos humanos que os adotam, teoricamente as do casal alfa. Até mesmo os cães selvagens, aqueles que nunca viveram em uma família humana, não costumam formar alcateias sociais tradicionais, embora possam trilhar caminhos paralelos. Nós também não somos a alcateia dos cachorros.
Nossa vida é muito mais estável do que a de uma alcateia de lobos. O tamanho e os membros desses grupos de animais estão sempre em luxo, mudando com as estações, o número de descendentes, com os lobos adultos jovens crescendo e partindo em seus primeiros anos, devido à disponibilidade de presas. Em geral, os cães adotados por nós vivem o resto de suas vidas conosco, ninguém é expulso de casa na primavera ou se junta a nós apenas para a grande caçada de alces no inverno. O que os cães domésticos parecem ter herdado dos lobos é a sociabilidade de uma alcateia e um interesse em estar perto de outros. De fato, os cachorros são oportunistas sociais. Vivem sintonizados nas ações dos outros, e os humanos acabam se revelando excelentes animais com os quais vale a pena se sintonizar. Evocar o modelo ultrapassado e simplista das alcateias encobre as diferenças reais entre os comportamentos desses dois animais e ignora algumas das características mais interessantes do lobo nas alcateias. Faríamos melhor se explicássemos a obediência dos cães aos nossos comandos, submetendo-se a nós e deliciando-se conosco, porque somos sua fonte de comida e não porque nos consideram alfas. Claro que podemos fazer os cães se submeterem por completo, mas isso não é biologicamente necessário nem particularmente enriquecedor para nenhuma das partes. A analogia com a alcateia não faz outra coisa a não ser substituir nossos antropomorismos por um tipo de obestamorismo, cuja ilusória maluca parece postular algo como os cães não são humanos, logo devemos vê-los como precisamente não humanos em todos os aspectos. Nós e nossos cães estamos mais perto de formar uma quadrilha benigna do que uma alcateia, uma quadrilha de 2, ou 3 ou 4 ou mais. Somos uma família. Compartilhamos hábitos, preferências, lares, ou dormimos e acordamos juntos, ou andamos pelos mesmos caminhos e paramos para cumprimentar os mesmos cães. Se somos uma quadrilha, somos uma alegremente concentrada em nós mesmos, que cultua apenas sua manutenção. Nossa quadrilha trabalha compartilhando premissas de comportamento fundamentais. Por exemplo, concordamos com relação às regras dentro de nossa casa. Concordo com minha família que, em hipótese alguma, urinar no tapete da sala é aceitável. Trata-se de um acordo tácito, felizmente. Um cão precisa aprender essa premissa para poder habitar a casa, ou nenhum deles conhece o valor dos tapetes. Na verdade, os tapetes até podem transmitir uma sensação agradável às patas na hora de aliviar a bexiga. Os adestradores que abraçam a metáfora da alcateia extraem o elemento ou hierarquia ou ignoram o contexto social do qual ele emerge. Ignoram também que, devido à dificuldade de seguir esses animais de perto, ainda temos muito que aprender sobre o comportamento dos lobos na vida selvagem. Um adestrador lobocêntrico pode chamar os humanos de líderes de alcateia, responsáveis pela disciplina e por forçar a submissão dos outros. Esses treinadores ensinam punindo. Após descobrirem, por exemplo, o tapete inevitavelmente encharcado com urina, o cão será punido. A punição pode tomar a forma de um grito, ou de uma atitude, forçar o cão a se agachar, dizer uma palavra dura ou dar um puxão na coleira. Levar o cão até a cena do crime e encenar a punição é comum, e uma tática muito equivocada. Essa abordagem está longe do que sabemos sobre a realidade das alcateias e próxima da desgastada icção de um reino animal com os humanos no topo, exercendo domínio sobre o resto. Os lobos parecem aprender uns com os outros não pela punição de seus pares, mas observando. Os cães também são observadores apurados e de nossas reações. Em vez de serem punidos, eles aprenderão melhor se você deixar que eles próprios descubram quais comportamentos são recompensados e quais não são. Sua relação com seu cachorro é definida pelo que acontece nesses momentos indesejados, como quando você volta para casa e encontra uma poça de urina no chão. Punir o cão com técnicas de dominação por esse comportamento impróprio, tendo a ação sido realizada talvez horas antes, é uma forma de rapidamente basear essa relação na intimidação. Se seu adestrador punir o cão, o comportamento problemático pode diminuir temporariamente, mas o único relacionamento criado será entre o adestrador e seu cão. A menos que o adestrador passe a morar com você, isso não vai durar muito. O resultado será um cão ultrassensível e possivelmente medroso, mas não um que entende o que você deseja transmitir. Deixe-o usar a capacidade de observação dele. O comportamento indesejado não atrai atenção, nem comida e nada do que o cão deseja de você. O bom comportamento ganha tudo. Isso é essencial na maneira como uma criança aprende a ser uma pessoa. E é como as quadrilhas de cães humanos formam uma família.